Então, voltando aqui para apresentar nosso segundo vídeo, que vai justamente falar sobre essas fases de Beethoven. A vida de Beethoven não foi muito fácil e, por questões financeiras, ele teve que ir para Viena. E lá em Viena ele conseguiu compor praticamente um terço da produção dele. Na verdade, foi uma produção bastante volumosa. Mas é justamente nessa primeira fase de Beethoven, né, nesse momento de Viena e da saída dele de Viena, é que a gente consegue ver uma melancolia, um lado meio sofrido, meio sombrio, né, do Beethoven. Por questões também amorosas, né, a relação dele, ele era excelente compositor, mas no relacionamento ele não tinha muitos êxitos, e, e uma das obras que ele compôs foi essa daqui, que é a Sonata Patética, que é justamente falando um pouco, né, ele transferindo um pouco dessa sensibilidade e emoção dele ao término de algum relacionamento. E aqui mostra justamente essa melancolia soturna de Beethoven, esse sofrimento. Bom, então aqui nós temos uma imagem, né, um retrato de Beethoven. Dizem que os olhos mostram muito, né, e a gente consegue ver, talvez a gente consiga perceber um pouco dessa complexidade dele, se é que ao ouvi-lo a gente já não consiga perceber. Bom, uma segunda fase é justamente Beethoven começou tendo alguns problemas de saúde e começou perdendo a audição. Vocês imaginem para um compositor o que é o sofrimento de você se ver na condição de surdez. Então, algo que a gente, de fato, necessitaria para dar sentido, né, a essa emissão toda sonora, a composição melódica, e aí mostra mais uma vez um pouco da genialidade do Beethoven. Ele começa compondo algumas obras, algumas sonatas. Sim, sonata vem a ser justamente a composição para um ou dois apenas instrumentos. Antes de eu mostrar uma música, uma composição de Beethoven da segunda fase, eu quero mostrar justamente essa outra sonata que também teria sido composta por conta de uma desilusão amorosa do Beethoven. Mas cada um mostra, sabe, o momento vivido por ele. Olha como é melancólica, soturna, sombria, quase fúnebre. Moonlight Sonata, tá? Essa composição. E aí, nesse segundo momento, né, quando ele começa a perceber que ele está perdendo a audição, ele se recolhe no momento de depressão, e após esse momento de depressão, de tentar compreender o que está acontecendo com a vida dele, ele diz assim que, na realidade, não vai se permitir afundar, né, naquele sofrimento todo, e ele vai começar a compor músicas a partir de uma outra visão, a partir de uma visão mais heróica. Né? Então, mostra justamente esse momento dele de libertação, e dentre elas, a terceira sinfonia, que é chamada Sinfonia Heróica. A gente vai ouvir um trechinho. Veja como já não é mais aquela parte melancólica, sombria dele, mas ele mostra-se como um momento de celebração, sabe?
um momento de exaltação à vida, o que ele se propõe a fazer a partir de então. E aqui nós já temos uma sinfonia, né, que é toda uma composição, vários instrumentos sendo apresentados. Certo? Uma orquestra sinfônica. Bom, e a terceira fase, para a gente concluir, é um momento de completa inovação do Beethoven, que é justamente quando ele vai sair desse período clássico dele, de composição clássica, e ele começa inovando, começa criando, colocando elementos diferentes, e ele vai fazer justamente uma composição mais lírica, mais intimista, né, trazendo mais os sentimentos mais íntimos dele, e ele faz justamente composições que são mais românticas, filiadas ao movimento do romantismo. E, assim, oficialmente não havia romantismo, né? O movimento não existia fundado, assim, como os livros didáticos é que gostam de separar por datas, né? Mas, assim, aqui a gente vai perceber um outro momento, né? Um momento mais romântico, através da Nona Sinfonia, que é um trechinho chamado Ode à Alegria. Já como entra elementos assim, bem como se fosse uma primavera entrando, né? Lembra um pouco também essa passagem com algumas produções de Vivaldi. Bom, mas essa é a terceira e última fase, é a fase romântica de Beethoven. E eu vou trazer agora um resumozinho desse site que eu achei muito interessante, que é o Ilustrando História. Tem muita coisa interessante aqui, ele vai apresentar através de imagens todo esse percurso, são 3 minutinhos rápidos aí, da vida de Beethoven. Vamos assistir juntos. Ilustrando História. Já imaginou um músico não poder escutar? Pois foi exatamente isso que aconteceu com um dos maiores compositores de toda a história, Ludwig van Beethoven. Ele nasceu em 1770 na cidade de Bonn, na Alemanha. Foi seu pai, um homem muito severo, quem lhe deu suas primeiras aulas de música. Com apenas 5 anos de idade, Beethoven já demonstrava grande habilidade ao piano. E aos 8 passou a ter aulas com o músico Christian Neff, que, impressionado com Beethoven, lhe deu uma profunda formação musical, permitindo que com apenas 11 anos ele se tornasse músico profissional. Aos 16, participou de um recital para o grande compositor Mozart, o qual se impressionou com o talento do jovem Beethoven. Ainda que sua carreira se mostrasse promissora, em casa ele enfrentava momentos muito difíceis. Numa época em que a medicina ainda era limitada, Beethoven perdeu 3 de seus irmãos ainda bebês, além de sua mãe tão amada que veio a falecer de tuberculose quando ele tinha 16 anos. Seu pai mergulhou no vício do alcoolismo e Beethoven, apesar de jovem, se viu obrigado a tornar-se o chefe da família, cuidando de seus 2 irmãos menores, Caspar e Nicolaus. Em 1792, aos 22 anos, Beethoven se mudou para Viena, na Áustria, cidade que era a capital mundial da música e onde viviam os maiores compositores de seu tempo. Em Viena, Beethoven estudou com grandes mestres da música, como Joseph Haydn e Antonio Salieri, e ali compôs todas as suas principais obras. Aos 26 anos, porém, Beethoven começou a perder a audição. Este fato, obviamente, lhe deixou profundamente incomodado e até mesmo envergonhado, mantendo em segredo por muitos anos a sua deficiência.
Mas apesar de lhe ter trazido grande sofrimento, Beethoven ainda assim continuou a compor. Aos 54 anos, em 1824, 3 anos antes de sua morte, Beethoven compôs uma de suas obras mais conhecidas, a sua Nona Sinfonia. Dizem que enquanto a escrevia, encostava seu ouvido junto ao piano para que conseguisse ouvir as notas. Talvez a surdez tenha lhe impedido de escutar suas próprias músicas, mas impulsionado pelo amor à sua arte e comprometido com seu talento, Beethoven presenteou o mundo com composições que tocam e tocarão para sempre o coração de toda a humanidade. Bom, mostrar aí um pouco de quem é Beethoven, né? Eu vou dar uma pausa nesse vídeo e retornarei com o terceiro e último vídeo para a gente orientar vocês em relação à produção do exercício, tá certo? Até daqui a pouco.